Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Lu Invest. No vídeo de hoje eu trouxe aqui para vocês três fundos imobiliários que ainda estão baratos para esse mês de julho, gente. Não sabemos como que vai ficar aí o IFIX, nem o Ibovespa nesses próximos meses, mas eu resolvi trazer aqui para vocês três fundos imobiliários que ainda vale a pena investir, porque eles estão sendo negociados abaixo do seu valor patrimonial. Como vocês podem ver, eu estou aqui no site Funds Explorer e o primeiro fundo imobiliário que eu vou mostrar aqui para vocês já está aqui na tela do meu celular, é o IRDM. Nesse momento, o IRDM está sendo negociado a 88,72, como vocês podem ver. Ele tem uma liquidez aqui bem alta, de 5 milhões de negociações diárias. Teve aí o seu último rendimento a 0,87. É um fundo que sofreu muito nos últimos meses por conta aí de inadimplência, por conta dele ter alguns outros fundos imobiliários em sua carteira que não pagaram bons dividendos e com isso esse fundo ele acabou sofrendo bastante. Como vocês podem ver aqui, ele ainda tem aqui um dividend yield de 13,17% nos últimos 12 meses, o que é um dividend yield muito bom. Tem um patrimônio aqui bem interessante, patrimônio bem alto de 3,3 bilhões, é um patrimônio bem alto. E o seu valor patrimonial está R$ 90,32 nesse momento. Com isso, o seu P sobre VP fica 0,98. Então, é um fundo que está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial nesse momento. Não sabemos como que vai ficar aí nos próximos meses, como eu falei para vocês, o IFIX, se vai continuar subindo, assim como o Ibovespa, porque isso tem acontecido nesse último mês. O Ibovespa subiu bastante, o IFIX também. Então, com isso, esses fundos imobiliários, eles podem vir a ficar caro e ser negociado acima do seu valor patrimonial. Aí, com isso, não compensa, gente, porque principalmente fundos de papéis, o interessante é nós comprarmos eles abaixo do seu valor patrimonial, porque são fundos muito arriscados. Bom, aqui como vocês podem ver, mostra os dividendos dele dos últimos 6 meses. Eu vou ver se eu consigo mostrar aqui o máximo. Esse fundo imobiliário, ele vem aumentando aqui a distribuição de dividendo nos últimos meses, mas como vocês podem ver, ele teve uma queda aqui bem significativa. Fundos de papéis são bem arriscados, às vezes eles sofrem calote aí de algumas empresas, principalmente por essa parte de emprestar dinheiro, porque eles não têm imóveis físicos, eles não são iguais aos fundos de tijolos que têm o seu próprio imóvel e aluga para outras empresas. Os fundos de papéis, eles funcionam totalmente diferente dos fundos de tijolos, certo? Então, com isso, eles podem sofrer calote. Então, aqui, como vocês podem ver, em 2021, ele ficou pagando aqui uns dividendos muito bons, com uma média de dividend yield ao mês aqui, como vocês podem ver, a 1%, 1,9%, 1,6% ao mês, 1,28%. Então, em 2021, ele tentou manter aqui esse dividendo, como vocês podem ver, esse dividend yield dele. Porém, aqui, gente, no começo, aqui no final de 2022, esse fundo imobiliário teve uma queda nos seus rendimentos por conta aí de tudo que vem acontecendo, da inflação que nós tivemos no finalzinho do ano de 2022, problemas aí com alguns CRIs. Então, esse fundo imobiliário ele caiu bastante aqui. A distribuição de dividendos, como vocês podem ver, ele pagou aqui 87 centavos no seu último dividendo, um dividend yield aqui do último mês a 0,99. Nos últimos 12 meses, ele pagou aqui R$ 11,68 por cota. Com isso, o seu dividend yield ficou nos últimos 12 meses a 13,17, certo? Então, é um fundo imobiliário que ainda está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, então vale muito a pena o estudo nesse fundo imobiliário. O segundo fundo imobiliário que eu trouxe aqui para vocês
Também é um fundo de papel, é um fundo muito bom, gente. Eu comecei investindo nesse fundo imobiliário, porém o seu dividend yield não era tão alto para um fundo de papel, mas ele é um fundo muito bom. É um fundo que já tem aí bastante tempo de mercado, se eu não me engano, acho que ele tem mais de 10 anos de mercado, esse fundo CPTS. É um fundo que eu gosto muito, eu comecei investindo nele, porém eu vendi as cotas dele para poder investir em IRDM, porque eu queria aumentar o dividend yield da minha carteira, porque esse fundo ele paga um dividend yield um pouco abaixo para um fundo de papel, porém a sua carteira não é tão arriscada, gente. É uma carteira muito bem diversificada, ela não tem tanto risco para um fundo de papel, então é um fundo muito bom. Como eu queria uma rentabilidade um pouco maior, eu decidi trocar CPTS pelo IRDM, gente, mas talvez mais para frente pode ser até que eu venha colocar esse fundo imobiliário na minha carteira, porque é um fundo que eu gosto muito. Então aqui, como vocês podem ver, ele tem uma liquidez média diária de 5,8 milhões. O último rendimento dele, ele pagou 85 centavos. É um fundo também de papel que sofreu muito nos últimos meses. Tem um patrimônio aqui de 2,9 bilhões. O dividend yield dele é de 11,68 nos últimos 12 meses. Então, como vocês podem ver, ele tem um dividend yield um pouco abaixo do IRDM, porque, como eu falei para vocês, IRDM ele é muito mais arriscado do que CPTS. CPTS é um excelente fundo imobiliário e tem uma carteira aí um pouco menos agressiva do que o IRDM. Bom, gente, o seu valor patrimonial está R$ 91,05. Nesse momento, o seu P sobre VP está 0,94, então ele está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. Aqui, como vocês podem ver, vou mostrar um pouquinho do histórico de dividendos dele. Então, aqui mostra o histórico de dividendos de CPTS. Ele sofreu um pouquinho aí em 2020, aqui como vocês podem ver, ficou com yield bem abaixo aqui, em 2020, de 0,65 ao mês, depois 0,75, voltou a subir aqui no finalzinho de 2021, como vocês podem ver, chegando aqui a um dividend yield de 1% ao mês, gente. Então, aqui, como vocês podem ver, os últimos dividendos dele, ele vem mantendo aqui o yield a mais de 1% ao mês. Isso é bem interessante. Isso significa que esse fundo ele já está se recuperando, gente, porque pelo menos nos últimos 2 anos ele sofreu bastante. Então, ele vem se recuperando aqui, como vocês podem ver, com um dividend yield bem crescente. Aqui no último mês ele pagou 85 centavos com um dividend yield a 1,04, então é um dividend yield bom, acima de 1% ao mês, é muito bom para um fundo de papel. Pagou R$ 10,03 nos últimos 12 meses, com dividend yield a 11,68 nos últimos 12 meses. Bom, gente, o terceiro fundo imobiliário que eu vou mostrar aqui para vocês, que ainda está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, é o KNRI, que é um fundo híbrido, é um fundo muito bom, é um fundo que eu gosto muito. Eu tinha esse fundo imobiliário na minha carteira, porém eu decidi vendê-lo, não porque ele perdeu os fundamentos, jamais, gente, esse fundo imobiliário é muito bom. Mas por eu já ter bastante fundos imobiliários de tijolos na minha carteira, eu decidi vender esse fundo e focar nos outros fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira. Talvez no futuro eu possa vir a colocar esse fundo novamente na minha carteira. Mas por enquanto, como eu queria aumentar a posição nos outros fundos imobiliários que eu tinha na minha carteira, eu decidi vender esse fundo imobiliário. Bom, como vocês podem ver, ele tem uma liquidez aqui diária média de mais de 3 milhões de negociações. O último rendimento dele que ele vai pagar aqui, gente, vai pagar uma bolada aqui de R$ 1,51 por cota, gente. Por que que isso vai acontecer? Porque, para quem não sabe, os fundos eles são obrigados a distribuir a cada 6 meses 95% dos seus lucros. Então, se algum desses fundos imobiliários eles não distribuírem os rendimentos que eles obtiverem aí no mês, eles vão acumulando, podem distribuir esse rendimento a cada 6 meses. Alguns fundos imobiliários fazem isso, outros não. Nós cotistas vamos receber bastante nesse mês.
de alguns fundos imobiliários que vão pagar aí um pouco a mais. No meu outro vídeo que eu postei, eu falei sobre isso, alguns fundos imobiliários que aumentaram muito os seus rendimentos nesse mês. Eu vou deixar o link do vídeo aqui, tá? Para você que não viu. Nesse vídeo eu mostro para vocês alguns fundos imobiliários que aumentaram aí muito os seus rendimentos nesse mês de julho, certo? Esse fundo ele tem 3,9 bilhões de patrimônio, é um patrimônio bem alto. E ele tem um dividend yield aqui dos últimos 12 meses de 7,5%. Por quê, gente? Esse dividend yield é bem abaixo dos outros fundos imobiliários que eu mostrei anteriormente, porque ele é um fundo de híbrido, ele não tem uma carteira arriscada. A carteira dele é muito bem diversificada, é uma carteira bem conservadora, então ele não tem muito risco. Ele mantém aqui um dividendo aqui um pouco abaixo por conta disso. Seu valor patrimonial está 160,34. Como ele está sendo negociado a 156,97 nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, o seu P sobre VP está 0,98, então ele está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, tá, gente? Apesar de estar 156, mas mesmo assim ele ainda está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, certo? Aqui, como vocês podem ver, tem a distribuição de rendimentos, eu vou mostrar aqui para vocês, vamos ver se aparece aqui o máximo. Então, como vocês podem ver, diferente dos fundos de papéis que eu mostrei para vocês, esse fundo ele já tem aqui um dividendo bem certinho aqui todos os meses, como vocês podem ver. Apenas em 2020 aqui ele teve queda nos rendimentos, porque todos os fundos tiveram queda em 2020 por conta da pandemia, então esse fundo não foi diferente com ele. Mas aqui, como vocês podem ver, ele sempre teve um dividendo aqui muito certinho, aqui como vocês podem ver, todos os meses. E nos últimos meses ele vem aumentando a distribuição de rendimentos aqui, como vocês podem ver. E nesse mês ele vai pagar aqui em julho R$ 1,51, porque, como eu falei para vocês, é um acúmulo de lucro que esses fundos eles têm aí, então eles decidem distribuir a cada 6 meses, porque são obrigados por lei, certo? Como vocês podem ver, ele vai pagar aqui R$ 1,51, o último dividendo dele. Com isso, o seu dividend yield ficou a 0,95% ao mês, certo? Com o dividend yield que eu falei para vocês, a 7,5% nos últimos 12 meses, o que é um dividendo até bom para um fundo bem conservador, que ele é um fundo bem conservador. Pagou aqui nos últimos 12 meses R$ 11,77 por cota, certo? Então, esses são os 3 fundos imobiliários que eu decidi trazer hoje aqui para vocês, que ainda estão sendo negociados abaixo do seu valor patrimonial, certo? Vale muito a pena o estudo. Para os fundos de papéis, é bem interessante você se aprofundar e entender um pouco mais como funcionam os CRIs, para que você não invista em um fundo imobiliário de papel muito arriscado e não entenda como que funciona, tá? Vai estudando aí para você entender. Quanto mais você obtém conteúdo, quanto mais você absorve conteúdo, mais você vai entendendo como funciona os fundos imobiliários de papéis e os fundos imobiliários de tijolos, certo? Isso é bem interessante, principalmente para quem está começando, que não entende nada. Gente, estudem, tem vários conteúdos gratuitos no YouTube, na internet, enfim, tem vários conteúdos. Você pode ir estudando e aprendendo cada vez mais, certo? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já se inscreve, já deixa aí o seu like, certo? Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.